Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia, estou aqui gravando a segunda aula de Geografia para o nono ano e o tema hoje será Revolução Técnico-Científico e Informacional. Um tema muito completo, atual, que vocês vão perceber a evolução das coisas. Coisa é essa coisa mesmo. Por exemplo, a globalização. O que seria? É uma ação de tornar alguma coisa a nível mundial. Pode ser uma empresa, uma marca, um produto, um evento, uma pessoa, um acontecimento. Tá entendendo? Então, a globalização tem essa questão de tornar alguma coisa, que a gente vai analisar essas coisas durante a aula de hoje. Vamos lá tentar explicar essa revolução toda. Então, a revolução técnico-científico e informacional, ou seja, os avanços do conhecimento em diversas áreas, como a informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia, química e entre outras áreas, ocorrido a partir de 1970. A partir desse período, as evoluções começaram a acontecer juntamente com o apoio das máquinas. Máquinas, um termo no geral. Máquinas, robô, softwares, programas gerais de computadores. Então, quando eu estiver falando do termo máquinas, entenda, não é só a questão do robô, mas máquinas, braços mecânicos, computadores, redes de transmissões, tá? Então vamos lá, passar o slide aqui, ó. Toda essa globalização favoreceu ainda mais a expansão do capitalismo e provocou grandes mudanças na produção industrial, na agropecuária, na prestação de serviços e também na própria geração de novos conhecimentos técnicos e científicos. Vamos por parte. Vamos falar primeiramente da questão da produção industrial. A gente sabe que através das revoluções industriais, a primeira revolução necessitava de um grande quantitativo de trabalhadores. Existiam as máquinas, sim, mas o quantitativo era grande. Na segunda revolução industrial, necessitava também do grande quantitativo de funcionários, porém, com a evolução da máquina, esse quantitativo foi diminuindo, comparado com a primeira revolução. Na terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional, a evolução das máquinas fez com que essa máquina, que por exemplo pode ser um robô, ela ficasse mais autônoma, não necessitando, propriamente dito assim, o trabalho do ser humano. E aí uma consequência negativa foi, por exemplo, o desemprego, quem não estava adaptado a essa evolução. Isso é normal. A questão da adaptação tem um lado positivo e tem um lado negativo. Toda questão de adaptação tem essa questão de você conseguir se adaptar junto com outros meios. No caso aí que eu estou citando as máquinas, né? A robótica em si. Então, a indústria evoluiu, investiu no maquinário, consequentemente, o lado positivo, a produção aumentou, a qualidade também aumentou, a variedade de produtos também aumentou, favorecendo aí a demanda de vários públicos. Vou dar um exemplo, um automóvel. Um automóvel X, ele tem a versão básica, a versão mediana, a versão top de linha, tem a versão off-road, né, que é mais reforçada. Então, é o mesmo carro com versões diferentes para públicos-alvos diferentes. Então, isso, graças à evolução das máquinas, facilitou muito. Outro exemplo, celulares. Mesma coisa, vai lançar um celular tal. Esse celular, é o mesmo celular com versões diferentes para públicos diferenciados. Inclusive tem os celulares mais profissionais, tem um valor mais alto. Por quê? Porque existe o valor agregado da tecnologia. Então, existe um celular que é específico, vou dar um exemplo, para públicos que precisam de uma bateria que aguente mais tempo. Outro tem um público que precisa de uma câmera com a maior qualidade. Tem outros celulares que têm uma tela maior, para quem trabalha, por exemplo, com gráficos. Então, a indústria vai trabalhar pensando no público-alvo. Com a ajuda da tecnologia na indústria, facilitou muito. Falar de outro tema, agropecuária. A agropecuária também facilitou bastante com essa questão dos organismos geneticamente modificados, transgênicos.
Então, hoje, o agricultor, ele tem condições de estudar o solo, a fertilidade do solo, corrigir as irregularidades do solo, melhorar a semente para a produção ser mais rápida a produção, ter também uma produtividade maior. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nessa questão, o agronegócio está cada vez melhorando graças à evolução dessa tecnologia toda. Prestação de serviço, nem precisa falar. Hoje, com equipamentos, com ferramentas, com software, serviços no gerais facilitaram muito a vida e muitas pessoas têm seu trabalho convencional. Vou dar um exemplo, tem gente que trabalha de manhã e presta serviço à tarde, não tem problema nenhum, tá? Essa questão da geração ou então dos novos conhecimentos. Com a tecnologia, nessa questão de divulgação de dados, de informatizar tudo, você tem um acesso à informação muito maior. Então hoje com os e-books, com sites, os artigos, as monografias, as publicações na internet, você tem condições de acessar conhecimentos que até então você só ia encontrar na biblioteca da universidade. Então nessa questão, esse conhecimento científico facilitou para a evolução do conhecimento técnico. Conhecimento técnico é a evolução das máquinas, do modo de fazer, de trabalhar. Conhecimento científico é como criar. Tranquilo? E a ideia dessa evolução toda na globalização faz com que você consiga compartilhar todo esse conhecimento. Muita gente, conhecimento é dele. Sim, mas toda ideia produtiva tem que ser compartilhada para um bem comum. Eu coloquei uma imagem aí, como vocês estão vendo aí, da indústria 4.0 e coloquei aí alguns itens que eu vou selecionar alguns. Por exemplo, nuvem. Tem uma nuvem aí pertinho do avião, na parte superior direita. Nuvem. Muita gente já sabe o que é isso. Mas no futuro próximo já vai ser cotidiano para todos. É um problema que as indústrias têm que resolver. A questão do armazenamento. Um exemplo, um celular. Um exemplo, você compra um celular hoje, moderno, você começa aí a baixar vídeos da internet, gravar seus próprios vídeos, tirar fotos, colocar arquivos, e a memória do seu celular, mesmo sendo grande, vai chegar num limite. E aí, você vai fazer o quê? Então, tem esse problema. Eu estou falando aqui do celular, mas outros equipamentos também têm memória. Então, nessa questão, qual é a ideia que surgiu com a indústria da 4.0? Pegar esses dados e torná-los virtuais e colocar num ambiente também virtual, que é como se fosse uma nuvem. Então, ali, com a globalização, você tem acesso a esses dados em qualquer lugar do mundo. Você só tem um computador, por exemplo, um celular conectado à internet, pegou lá os dados e acessa. Não precisa levar um pendrive, levar um notebook debaixo do braço para acessar uma informação. Tendo conectividade da internet, você consegue acessar. Facilitou. Todo equipamento, no geral, do exemplo da nuvem, você tem que entender o seguinte. O tamanho, ele vai diminuir. Vou dar um exemplo, uma televisão. Já que eu estou citando exemplos. Uma televisão. A televisão, o tamanho diminuiu. A qualidade aumentou e ainda está evoluindo. Não só a qualidade da imagem, mas a qualidade também do som. Vocês estão percebendo com a evolução. O tamanho diminuiu, a imagem, a qualidade melhorou, o som também. Vocês percebam que agora já existem processadores dentro da televisão. Existe uma questão de armazenamento na televisão, não muito, mas existe. Questão de você colocar ali os favoritos, por exemplo. E a televisão, com a evolução, também já está com essa característica de ter multifunções, através das conectividades, né? Conectividade aí, dá um exemplo, com YouTube, com Netflix, com o seu e-mail, com WhatsApp, com Telegram. Então, toda essa conectividade facilitou muito essa questão da praticidade. Estou citando a televisão. A ideia é que alguns equipamentos desapareçam e venha a ideia de um aparelho só, fazendo muitas funções. Tá bom? Falar aqui da evolução dos meios de transporte. Muita gente diz que as distâncias diminuíram. Não, a distância de um lugar para outro ainda é a mesma. O que aconteceu com a evolução dos meios de transporte foi que tornou a distância mais rápida. Mais rápida, então você vai daqui para o Japão, é a mesma distância. Ano que vem, mesma coisa. Só que a velocidade aumentou. Então a praticidade, você chega do outro lado do mundo em um dia. Além dessa questão do transporte de pessoas,
tem um transporte de carga que praticamente ficou padronizado com a utilização dos containers, né? Então, cada dia vai surgindo navios cargueiros cada vez maior pela demanda, necessidade de se transportar. A gente tem um comércio marítimo muito forte, quando digo a gente é Brasil, mas o mundo todo tem esse comércio marítimo. Com a internet, você rapidinho consegue comprar um produto lá da China, um produto do Japão, um produto de outro lugar do mundo, que vem através dos containers, dos navios, e chega em um tempo razoavelmente curto. Que antigamente você comprava um produto da China, demorava 6 meses para chegar. Hoje já é um tempo menor. Além do avião, transporte de pessoas, pequenas cargas, o cargueiro, um containers, a gente tem também a questão do transporte terrestre. Eu citei como exemplo aí na imagem o caminhão, que aí essa é a ideia da evolução dos meios de transporte. Tem caminhões adaptados para uma carga mais leve, caminhões frigoríficos, caminhões, aqueles cegões, né, para transportar veículos. E aí a indústria automotiva, voltada para os caminhões, estão adaptando seus caminhões para determinada carga. E aí você mostra aí a evolução dos meios de transporte, facilitando mais ainda a globalização, essa questão do comércio de produtos a nível mundial. E a integração é muito importante. Por exemplo, você pega lá da região centro-oeste, a carga de, sei lá, produção de soja, aí pega o grão, joga no trem, o trem leva lá para o Porto de Santos, por exemplo, o navio já vai para outro país, chega no outro país lá, já vai ter os caminhões para descarregar e se espalhar essa produção. Então essa conectividade dos terminais de transporte é muito importante para a questão do tempo, que você sabe que tem produção que é questão de tempo, para não se estragar. Outro tema interessante é a questão da telecomunicação. A evolução das telecomunicações, não só numa questão como está na imagem aí do celular, mas tudo que envolve um celular. A rede mundial de computadores, né, a internet, hoje, na quarta revolução industrial, a gente tem a internet das coisas. Muita gente pensa que é só computador e celular que se conecta. Não, mas eu já citei o exemplo da televisão, tem outros equipamentos, já existe ar-condicionado com Wi-Fi, já existe a conectividade com uma geladeira, com um micro-ondas. Então, a ideia é que os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos conversem entre si, se conectam apenas com a rede Wi-Fi, por exemplo, doméstica. E aí você tem autonomia, certo? De alguns equipamentos em casa, você com automação, você com o celular, você consegue acender uma luz, você consegue fechar uma janela, travar uma porta, fechar uma cortina, aumentar a luz ou diminuir, sei lá, ligar a torneira de uma banheira, controlar a temperatura de um ar-condicionado pelo programa lá do celular. Aí você pode estar esperando, professor, mas eu já vi isso, eu tenho isso, não sei o quê. Sim, mas a revolução ela acontece quando todo mundo já está convivendo com essa tecnologia. Existe? Sim, existe. Mas todo mundo tem acesso? Não. Então ainda não é uma revolução. Estamos num período de transição da terceira revolução para a quarta revolução, onde a gente vai ver toda essa evolução das telecomunicações. E aí eu queria deixar aí uma dica para vocês perceberem o mundo smart. O mundo smart, a gente tem o smartwatch, né, aqueles relógios conectados, a gente tem a Smart TV. Qual a diferença de uma televisão para a Smart TV? A conectividade. Tem um processador na Smart TV, tem uma conectividade, tem um armazenamento. Toda essa ideia da tecnologia se conectar é para tornar mais prático. Até o celular. Existe o celular e existe o smartphone. Se você pegar um celular mais antigo, ele não entra na internet, ele manda até mensagem, liga. Mas o smartphone, lógico, se popularizou como celular, a gente usa o termo celular. Mas na verdade é um smart, é o mundo smart, é o smartphone, é o smart TV, é o smartwatch. E vão surgir aí muitos smarts, para vocês perceberem. Esse mundo smart é o mundo da conectividade, que a gente vai conviver. E aí a dica, se adapte, estude esse mundo, que não é só o mundo quem gosta de tecnologia, que mexe com computador, que mexe com robótica, não. Vai ser o nosso mundo. Então, esse mundo que a gente vive hoje vai ser o mundo smart. Quem conseguir se adaptar primeiro vai sair na frente até no mercado de trabalho. Nos estudos, você é estudante,
que conseguir conviver como estudante e com a tecnologia, vai sair na frente. Imagine você apresentando um trabalho, um projetor, você só com o celular aqui, ó. Você aqui com o celularzinho, aparecendo na projeção e você dando show, por exemplo, na universidade. Então, a dica é essa, beleza? Estudar para que a gente tenha um futuro melhor nesse mundo smart. Pessoal, essa foi a aula do 9º ano. Eu sou o professor Adson Ícaro, de Geografia. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.